Freitas de Siqueira, Advogados Associados, presidente do IEDC, Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte. Consultor jurídico permanente da Frente Parlamentar Mista dos Direitos do Contribuinte. Cônsul da República da Sérvia. Aí, claro, a gente lê esse currículo aqui, é um mini, né? Porque o pessoal condensou para mim. E aí vê a obra do homem e diz, só um pouquinho, como é que é isso? É direito do contribuinte. É direito do contribuinte, é colunista semanal nos jornais Brazilian Times de Boston, Mercantil do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Comércio de São Paulo, Diário do Comércio e Indústria, São Paulo, Ribeirão Preto Online, Ribeirão Preto, Jornal do Comércio, Porto Alegre, Brasília, ABC Político, puxa vida, hein? Agora, como é que foi, doutor Edson, bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu. Como é que com essa avaliação, como colunista, o senhor trata das relações humanas? Não, na verdade, minha profissão é de advogado, né? Eu já escrevi aproximadamente 14 livros. Esse é o meu segundo livro que eu trato do comportamento humano. O primeiro eu escrevi quando tinha 24 anos, que é um livro de crônicas sociais, né? E em função de gostar de escrever, eu passei a escrever para jornais, onde eu escrevo sobre os diversos assuntos, normalmente sobre economia e assuntos jurídicos de natureza nacional e internacional, né? Às vezes também com um pouco de enfoque nos aspectos sociais, quando isso cabe ser dito, né? E foi criando essa mania de escrever, esse hábito, que isso virou meu hobby. Escrever é meu hobby, já chego a dizer, né? E não posso me afastar, né, até pela minha atividade profissional, de vivenciar, né, os diversos arquétipos, né, do relacionamento humano, as diversas circunstâncias que hoje nos chamam a atenção. E isso a gente vive diariamente, e eu me preocupei em estudar um pouco o assunto do comportamento da mulher e do homem na evolução histórica da humanidade, e os conflitos hoje que a gente começa a perceber. E acabei escrevendo o livro Complexo de Tradomida, A Mulher Mudou, O Homem Não. O Homem Não. Então isso aí é um pouco fora do advogado, né? Bastante. Mas eu já tive a chance de dar uma olhada, não consegui ainda ler, depois que passar a campanha eleitoral, né? Agora durante a Feira do Livro a gente faz aquela compra, e depois então nas férias você fica lendo com mais calma, né? Com mais tranquilidade. E o seu certamente vai fazer parte desse mesmo... Mas já dei uma olhada nele. E quase que fui compelida a lê-lo, né? Mas aí eu segurei a onda porque a gente está numa época muito complicada em função da campanha eleitoral e etc, né? E agora, talidomida, complexo de talidomida, como é que surgiu essa ideia? É que, analisando, como eu falei para você, né, o que está acontecendo hoje com o homem e com a mulher, os novos conceitos que surgem entre eles, né? A mulher está mudando ou não, a mulher está presente, mais presente, né, talvez, com certeza, eu digo, nas relações profissionais, está com destaque, sim, está com mais que antes, mas com mais destaque em relação a quê? Em relação à sua antecessora, a sua mãe, a sua avó, que eram do lar, mas isso é uma referência de sucesso, uma referência de modificação social, ou do comportamento da mulher? Não. É isso, não, e deve se comparar, talvez não, o mundo é outro. O papel da mulher nesse sentido. Como é que estão reagindo os homens com isso? Estão acuados, não estão acuados? Estão dividindo um mercado? Estão com menos espaço para vitórias? Não conseguem serem aqueles conquistadores? Existe aquele ambiente agressivo, onde a necessidade de músculos, de brutalidade e poder não existe mais. Existem guerras na nossa esquina, como nossos avós. Eu conheço pessoas que até hoje ainda falam, estive na Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil. Existe este ambiente que tem que carregar uma metralhadora pesada, caminhar em campo? Não, hoje a guerra é tecnológica. A mulher que ficou em casa, subordinada a essa opressão em tese, né? Opressão em tese, por que eu digo? Porque a civilização precisava de um ser humano mais forte, masculino, mais musculoso, mais agressivo, para assistir à civilização naquela demanda momentânea, que era de agressividade, de dominação. Imagina um ambiente, espadas, guerras pessoais, guerra braço a braço. Sim. Então a mulher teve que se retrair até para perpetuar a raça humana. Os homens acabavam se matando uns aos outros quase todo o tempo, né? Sim. E haja mulher para manter uma família e segurar aquela barra de perder filho, perder marido e seguir em frente, né? Então a mulher, ela ficou subordinada, mas ao mesmo tempo ela era responsável por criar os líderes. Ela ficou responsável
de a partir de um habitáculo mínimo, na sua casa, no seu lar, conseguir participar da vida em sociedade dentro do espaço pequeno que era o resultado da opressão do homem sobre ela. E essa tênue capacidade de perceber que com eloquência, com paciência, com muita estratégia, ela criou características no feminino, ou realmente demonstrou do ser humano as qualidades que todos devemos ter, que hoje se adequam com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje, o mundo tecnológico hoje, quer pessoas com pacientes, estratégicas, né, que tenham uma visão tênue do mundo, nos detalhes. Então, nesse momento, a mulher se destaca porque ela foi a primeira parte do ser humano, né, o lado feminino, que o homem também tem essa capacidade. Sim. Mas ela aprendeu primeiro, até por resultado do seu opressor. Não, e hoje as coisas viraram. Então, o homem hoje, ele vai ter que aprender o que a mulher aprendeu com o sofrimento. E hoje nós temos que ter o cuidado de tentar buscar nas mulheres que elas façam os homens aprenderem sem ter o mesmo sofrimento que elas tiveram. E nós temos que ajudar os homens a mudar, né, também. Então, o que é o complexo de talidomida? Talidomida foi uma droga criada pela indústria farmacêutica no final dos anos 50 e foi prescrita até os anos 70 para quê? Para tratar os enjoos da mulher, né, no período menstrual, no período que antecedia a menstruação, os enjoos das mulheres grávidas, e também servia como antidepressivo para essas situações que a mulher vive, né, a nível de questões hormonais decorrentes desses ciclos que a mulher, como ser humano, passa, né? O que aconteceu? Foi prescrita essa droga em grande escala, e um dos sintomas que deu como consequência foi que as mulheres grávidas que tomaram esse medicamento, os fetos todos nasceram com encurtamento dos seus membros. Sim. Isso causou um trauma na sociedade na época e criou as primeiras ações de indenização dos Estados Unidos, assim, bilionárias. Ali se criou o moral damage, questão de danos morais, bilionários, e isso fez com que as indústrias farmacêuticas foram condenadas em bilhões de dólares para indenizar, que é certo também. Mas isso causou um trauma na época, por quê? Porque até hoje a gente pega um colírio e está lá escrito: não é adequado para botar colírio nos olhos de mulher grávida. Você pega um shampoo de cabelo e diz: não usar em mulher grávida. Isso criou um trauma social, um complexo, que fez com que a indústria farmacêutica, e mesmo os homens e as mulheres, começassem a dar uma super proteção à mulher grávida, que também é correto, mas isso começou a proibir, de certa forma inconsciente, esse complexo, né, que houvesse desenvolvimento das indústrias farmacêuticas para tratar desses sintomas que ainda prejudicam a mulher sob um certo aspecto. Então, esse é um complexo, dei um exemplo, né? Mas nós temos outros complexos. A mulher hoje que é executiva, ela tem sucesso e fica pensando às vezes: meus filhos estão lá em casa, pô, minha mãe ficava em casa comigo, será que eu realmente estou fazendo certo? Ela tem esse sentimento de culpa, eu chamo um complexo de talidomida. Só que nesse momento ela tem que se lembrar: mas para aí, a minha mãe não tinha um celular, vou ligar para os meus filhos. Minha mãe não tinha a possibilidade de botar uma câmera em casa e falar com meu filho no MSN. Então a mulher não tem que se sentir culpada dessas mudanças. Ela tem que se adaptar. Exato, tem que se adaptar. Então isso são complexos sociais. Mas aqui você diz o seguinte: a mulher mudou. E é visível isso, né? A mulher hoje, mesmo nas academias, nas universidades, hoje o número de mulheres em algumas matérias supera o número de homens. Sim. No direito, por exemplo, é visível. Sim. Isso. Mas vamos olhar o seguinte: o homem, como está se percebendo novo e a mulher está se fazendo nova, talvez, né? Talvez, eu digo, a palavra correta seja se redescobrindo, e talvez também a mulher tenha se redescoberto como ser humano. Mas redescobrindo o que, se ela não era assim? Nunca foi. É que há quem diga que a mulher não mudou. Há quem diga que nós estamos nos descobrindo nas nossas qualidades essenciais. A mulher estava oprimida em algumas coisas, os homens também. Doutor Edson, o fato de que todos nós temos o lado feminino e o lado masculino. Correto, agora você interpretou corretamente. O ser humano está se redescobrindo, e com isso a mulher começa a ter maior valorização. Talvez ela não tenha mudado, então, se essa hipótese estiver correta. E o homem tem que começar a descobrir o que faltou a ele. Não se constrange mais de mostrar o seu lado masculino, claro. Por exemplo. E o que antes não se podia fazer. Você vê bem hoje, essa visão do mundo em relação ao ser humano está sendo tão forte que profissões que eram normalmente exclusivas das mulheres, professores, não, eu vou falar do inverso, professoras, enfermeiras. A mulher queria trabalhar no meio hospitalar, ela não queria ser a médica, queria ser enfermeira, ou era induzida a isso. Ela trabalhava em ambiente de restaurantes, era cozinheira, né? O homem hoje, se vocês notarem, a mulher parou, a professora, era muito normal, todas as adolescentes queriam fazer o curso normal, assim, né? Era a profissão autorizada quase pela sociedade, que a mulher podia ter, era ser professora. Então a gente via que tinha profissões das mulheres.
A mudança é tal hoje que se reconhece as qualidades da mulher que ela já tinha, que ela está ocupando outros espaços e tendo destaque porque ela tem essa qualidade de estratégia, de tenacidade, de paciência, fundamentalmente, de tolerância, que são características que o homem não soube desenvolver bem ainda. E aconteceu, os homens começaram a perceber qualidades nesses aspectos, reconhecendo essas capacidades da mulher, e a gente começa a perceber hoje que na enfermagem, por exemplo, tem mais homens que mulheres. As professoras hoje tem bastante homem querendo ser professor, muito mais número do que era antigamente. Hoje temos chefes de cozinha, até se enfeitou um pouquinho para poder entrar no mercado, né? Isso. E não são cozinheiros, são chefes de cozinha. Então a gente pode notar assim, enquanto a mulher começa a ocupar alguns espaços que eram dos homens, os homens também estão ocupando. Mas também nós temos que pensar o seguinte, essa mudança não tem que nos levar a crer que se uma mulher quiser ser enfermeira, possa ser. Claro. Esses são os complexos treinamentos que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse cuidado, avançar, mas não tornar tudo errado que estava no passado. É possível sim que o homem queira ficar em casa hoje, cuidando dos seus filhos. Como também é possível que a mulher também queira ficar, isso não é errado. Resumindo, seria você descobrir definitivamente o que você quer fazer. Exato. Hoje nós estamos tendo capacidade de fazê-lo. A sociedade está nos permitindo fazer.